Vocês não querem ver o seu cachorro arrastando a bundinha no chão, chorando, gritando de dor, olhando para vocês com aquela cara de menino pidão? Hoje a gente vai contar a história do Akira, um cachorrinho que chegou aqui numa caixa, sentado porque não conseguia deitar, porque não tinha posição, com as perninhas entre os braços, a coluna torcida parecendo uma vírgula, sem conseguir andar e só chorando e gritando de dor. Esse é o quadro do Akira quando chegou aqui na Lavete. Ele vinha de um tratamento com analgésicos potentes e não estava resolvendo o problema da dor. E aí, onde entra a medicina nesse ponto? Você encaminhar o seu paciente para outra alternativa que chama-se medicina integrativa. O que é integrativa? Integrativa é a gente integrar várias técnicas em prol de um bem comum. Qual seria o bem comum no caso do Akira? Tirar a dor, eliminar o processo doloroso que ele estava na coluna, devido a um trauma que ele teve na hora que ele foi descer de um carrinho, que pode acontecer com qualquer cachorro. Voltou do banho e na hora que foi tirar da caixa, ele pulou da carroceria da caminhonetinha que trouxe ele e ele teve uma contratura grave de cervical. Ele teve um processo inflamatório doloroso nas vértebras do pescoço. No primeiro pronto atendimento que eles não conseguiram explicar para eles o motivo daquela dor toda, por que ele estava gritando tanto, por que ele não conseguia que ninguém pusesse a mão nele e ele gritava que queria morder, por causa da dor ser insuportável. Aí qual foi a nossa abordagem? A nossa abordagem foi, dentro da medicina integrativa, a primeira coisa que a gente fez foi colocar umas agulhas nele para aliviar o processo doloroso. A gente fez uma técnica que chama-se acupuntura. Então o Akira chegou aqui gritando de dor, a gente foi conversando, foi colocando umas agulhas, foi acalmando ele, a gente foi eliminando os pontos de dor, colocando pontos na acupuntura que estão relacionados com a estagnação, que é a dor, e aí a gente foi aliviando, foi medicando, a gente entrou com uma outra ferramenta que chama-se homeopatia injetável, que é uma técnica muito legal, que a gente faz a homeopatia nos pontos de acupuntura do cachorro, para potencializar o efeito, sem efeito colateral. Por quê? Porque a analgesia com a cúrcuma, com a arnica, com rustox, que são plantas, elas não geram um efeito nocivo à saúde, sim um bem-estar. Então a gente foi fazendo isso devagarzinho, fomos colocando as agulhas, colocando o homeopático, depois a gente partiu para uma parte da integrativa que é muito legal, que é o laser terapia, nos pontos de acupuntura também, para aliviar, para potencializar o efeito, para eliminar a dor com mais facilidade, e assim a gente foi caminhando passo a passo para ir amenizando o processo doloroso do Akira. Quando ele saiu daqui, ele saiu já mais calmo, mais sereno, mais pleno de uma situação que ele chegou desesperado, ele saiu daqui na caixinha, bonitinho, com a cabeça já mais posicionada, conseguiu tomar água, conseguiu comer uma bolinha de carne. Então ele já começou a se integrar de novo com o meio, que quando ele tem uma crise muito grave de dor, o cachorro ele meio perde a conexão, ele fica totalmente perdido, começa a querer morder o próprio tutor, do desespero, porque ele não sabe explicar, ele não sabe se comunicar que está com dor, ele não sabe explicar o que está acontecendo, e ele também não entende o que está acontecendo. Então é um processo complicado, tanto para ele como para o tutor. Primeiro porque ele não fala para falar onde está doendo, mas como a gente tem que interpretar todos esses processos através do gesto, através dos sintomas, através da manifestação, então a gente às vezes precisa ser meio adivinho, tem que adivinhar o que possa estar acontecendo. Ainda bem que a gente tem muita experiência e aí a gente consegue detectar com mais facilidade, mas não é fácil. Foi muitos anos, 36 anos aprendendo, estudando muito para chegar num patamar que a gente consegue visualizar um quadro e descobrir em qual parte do corpo está o sítio da lesão. No caso dele, pelo comportamento, pelo tipo de posicionamento da cabeça, pelo tipo de ele não conseguir sustentar o peso, perder o equilíbrio, ele ter força, mas não ter equilíbrio, a gente chegou-se à conclusão que o sítio da lesão seria na região do pescoço, na cervical. Aí a gente iniciou o tratamento. Na primeira semana, no quarto para o quinto dia, ele melhorou, começou a andar sozinho, já parou as crises de dor, tinha um pouco de dor ainda em algumas ocasiões,
mas a dor começou a se dissipar, ele voltou a andar, só tinha um defeito, depois da primeira terapia, no 7º dia, ele estava incontinente. O que é incontinente? Fazer xixi e o cocô sem controlar. Então ele andava, fazia xixi, fazia cocô, então ele começou a recuperação, mas não estava 100% ainda. Aí ele veio e fez a 2ª terapia, e aí quando ele voltou para a 3ª terapia, ele já estava levantando a perninha para fazer xixi, com a nossa maior alegria do mundo, que ele veio passeando pelo consultório, andando por tudo, mostrando para a gente que ele estava bem. Isso foi assim uma coisa fora do comum, que a gente nem nos meus 36 anos de experiência eu podia imaginar que em 2 sessões, quando ele chegasse para a 3ª sessão, ele já ia estar levantando a perninha para fazer xixi e feliz, como se estivesse mostrando para a gente, caminhando pela clínica toda, brincando. Não levantou a perna para fazer xixi em móvel nenhum, ele ficou o tempo todo, ele só foi num lugarzinho onde todos fazem xixi por causa do cheiro, e aí ele levantou a perna para fazer xixi, e a gente ficou até, assim, muito agradecido a todo esse processo, e os tutores maravilhados. Por quê? Porque em 3 semanas ele praticamente vai estar voltando à vida normal, tanto que a gente liberou ele para ele voltar para casa, porque até então, quando ele teve o acidente, ele não deixou de ficar na casa dele, foi para a casa da irmã, na verdade, porque a dona dele é uma senhora, a filha da dona, que levou ele para a casa dela. Por quê? Porque lá tinha um lugar contidinho para a gente poder fazer um confinamento parcial dele, para ele não correr risco de se machucar mais, entendeu? Aí depois dessa 3ª sessão que eu liberei para ele ir para casa,